Bem-vindos, aventureiros e aventureiras, mais uma vez no canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Hoje venho trazer para vocês mais uma dica de e-book, mas esse tenho certeza que vai te fazer chorar. Bora lá? Só peço que não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar seu like, de deixar seu comentário e principalmente de compartilhar, para que mais pessoas possam vir fazer parte da nossa família aventureira. A história de hoje, sim, vai te fazer chorar, porque eu chorei muito. Hoje eu não consigo falar sem me desesperar, porque eu chorei tanto, que então eu estou mais calma para poder relatar essa história para vocês. Trago para vocês essa história aqui, que é do Fábio Magalhães. Esse autor, eu acabei de conhecer ele através da Regilana Espinosa. Então, esse é o primeiro livro dele que eu li. Eu ainda mandei um recado para ele, assim que eu finalizei, que eu falei que eu não quero ler mais nada dele, porque ele me fez sofrer muito. E essa história, Por que os adultos choram, ela será contada em 281 páginas. Essa história, gente, você já sabe que vai chorar, porque logo no início você sabe que tudo que vai acontecer, vai ocorrer dentro de um hospital que trata pessoas com câncer. Então você já imagina o que vem por aí. Mas essa história é uma história no qual ela tem ali momentos muito divertidos. Porque o pequeno Eric, ele tem uma vida comum, ele tem uma família onde tem a sua mãe que passa o dia com ele porque ela é uma dona de casa. Ele é uma criança muito feliz, uma criança muito esperta. Ele quer ser soldado, o sonho dele é ser soldado. Ele tem um pai que não para em casa porque para dar uma vida melhor para a família, ele acaba sendo aquele homem que trabalha dia e noite. Então ele viaja muito, ele passa finais de semana em reuniões. Então ele mal vê o filho. Depois a gente vai descobrir que tipo de trabalho é esse, por que ele fica tanto tempo fora de casa, viu, gente? Mas enfim. Mas tudo muda a partir do momento que ele tem um desmaio no colégio, ele vai para um hospital, faz todos os exames e descobre que ele tem leucemia. Então é levado para esse hospital onde trata especificamente, né, de pessoas com câncer. Só que chegando lá, não tem um leito na ala pediátrica. Então, o único local que tem, o único leito disponível que tem é na ala de adultos, no qual tem que dividir o quarto com o senhor Johnson. Gente do céu, o senhor Johnson é um senhor desagradável, é um senhor que o que ele gosta de fazer é atormentar as pessoas, porque ele é mal-humorado, ele é mal-educado, ele inferniza todo mundo, ele é aquele um que não gosta de proximidade com ninguém, e ele se vê obrigado a ficar com aquela criança de 8 anos dentro do quarto. Só que a criança é aquela uma que ela não entende as coisas, sabe? Ela não vê assim que você não quer estar. Então ela acaba forçando ali o Sr. Johnson a dar atenção a ela. E quando ele descobre que o Sr. Johnson é um ex-combatente, que ele foi para a Segunda Guerra, que ele lutou contra o Hitler, contra os alemães, ele fica muito empolgado. E ali eles começam, sim, uma amizade muito linda. Ele consegue amolecer o coração desse homem. E os dias vão se passando e o Sr. Johnson conta ali para ele sobre as suas aventuras. A primeira parte das aventuras do Sr. Johnson, eu não me liguei muito não, porque ele foi contar da primeira vez que ele foi lá para a guerra, dos japoneses que atacaram, então eu não achei tão interessante porque eu não gosto muito desse mundo de guerras, né? Eu não sou fã. Só que quando chega na segunda parte, que foi quando ele veio, né? Depois passou um tempo, ele voltou para a guerra, e daí foi quando ele foi lutar contra os alemães, contra o nazismo. Gente do céu, do início ao fim, você se prende de uma maneira, porque a forma que foi relatada foi muito interessante. Ali você vai conhecer um capitão que, por ser capitão, achava que estava acima de todo mundo. Você vai conhecer que por falta de diálogo, gente, por falta acho que de pensar um pouco, vidas se perderam. Vai ter a história de um menino alemão que, ai, gente do céu, corta o coração, os momentos desse menino alemão que foi capturado por eles, né, por Sr. Johnson e sua companhia ali, e aí, por erro desse capitão idiota, a vida desse menino acaba sendo ceifada. Então, são relatos muito interessantes. Ali você vai entender como funciona a cabeça de um soldado, como aquele turbilhão de emoção, aquela adrenalina toda pode afetar
vida de uma pessoa. E o Sr. Johnson, ele acaba contando ali sobre a vida dele, quando conheceu a esposa. É linda a história dos dois, como a perdeu, como ela era temente a Deus, então é muito interessante mesmo. Uma coisa assim que eu gostei muito foi que o Sr. Johnson está ali contando sobre as suas aventuras, né, na guerra, vamos dizer assim, e quando ele é questionado que os alemães eram muito maus, muito ruins, então ele acaba dizendo, gente, eu achei muito interessante essa frase dele, nem todos, muitos ali estavam como nós, cumprindo ordens, que mesmo querendo estar em casa, não podia, tinha que estar ali cumprindo ordens. Então eu acho que isso foi uma lição muito bacana, porque ele podia ter deixado essa imagem de que os alemães todos eram ruins, né? Mas não, ele trouxe essa realidade, que muitos que estão lá guerreando, eles estão lá por conta de uma missão, e não porque realmente querem estar lá. Mas no decorrente da história, então eles vão criando ali um laço de amizade muito bacana. Sem dúvida nenhuma, ele acaba ajudando o outro, porque os dois têm a mesma doença, né? Um é leucemia, o Sr. Johnson tem câncer no pulmão, e ele explica ali que ele abusou muito do cigarro e tal, e conforme ele vai relatando as histórias dele, os medos dele, e só que o que foca mais é a falta dele não, o fato dele não acreditar em Deus. Ele é ateu. E por mais que a esposa dele tenha sido fiel a Deus o tempo todo, tenha até tentado, de certa forma, converter ele, mas não conseguiu, então ele continua fiel às suas crenças. Mas outra coisa muito interessante desse livro é que, mesmo ele sendo ateu, ele não julga quem não seja. Porque ao contrário dele, o Eric, ele é muito temente a Deus. Então, todas as noites, ele se ajoelha, ele faz oração. E a primeira vez que ele pediu para o Sr. Johnson, Sr. Johnson, posso orar pelo senhor? Então, o Sr. Johnson ficou emocionado. Ele falou, pode, porque ele não queria chatear o menino, né? Então, e ele fala, né, quando ele pergunta assim, por que o senhor é ateu, né? O senhor não acredita em Deus? Ele fala, não acredito, mas isso não impede que você creia, né? Eu não vou, eu respeito todas as crenças e tal. Isso é muito bacana. Eu não acredito, mas você pode acreditar. Não tem problema nenhum para mim. Não vai estragar nossa amizade por isso. E no decorrer da história, então, vai acontecendo várias coisas. Você ri bastante, porque é bem hilário. Lembrando, gente, que para um senhor de idade, ter uma criança de 8 anos, 24 horas ali com ele não é muito fácil, porque a criança faz muitas perguntas, a criança não para, e por mais que ele esteja cansado, ele acaba ali contando as coisas, fazendo com que o Eric descubra tudo que ele vem desejando descobrir referente à guerra, soldados e tudo mais. Chega um determinado momento, eles estão muito fracos, os dois. Porque por mais que eles estejam ali fazendo o tratamento, é muito agressivo. E o livro vem relatar isso, os tipos de tratamento que tem para o câncer, as reações que a pessoa pode ter. É chocante, mas é a nossa realidade. Então eu acho que vale super a pena ter tudo isso realmente nesse livro. E um momento assim que me deixa muito triste, que você... Tem vários momentos que o coração palpita, né? O coração fala assim, vai sair para fora. Gente, eu não vou aguentar isso, é muita emoção para minha pessoa. Mas a gente continua porque a gente é persistente. É quando o Eric, depois de várias sessões, ele já perdeu o cabelinho todo, ele tá olhando na janela e ele tá olhando pro dedinho em frente à janela. O Dr. Johnson acorda e pergunta o que ele tá fazendo. E daí ele fala que o último pelinho dele, do olho, caiu. E daí o Dr. Johnson vê, sabe, fala, eu preciso animar ele de alguma forma. Então fala para ele, esse não chama pelinho, chama cílios, mas me dê ele aqui. E no que ele põe na pontinha do dedo, então ele fala, fecha os olhos e faça um pedido. Ele faz, gente, ele fecha o olhinho e faz um pedido. No que ele assopra e o pelinho sai voando, ele abre um sorriso largo, um sorriso lindo, 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 lindo. E aí o autor deixa você pensar o que você quiser nesse momento, porque o Fábio fez muito isso nesse livro. Ele deixou você pensando o que foi que essa criança pediu nesse momento. Ele pediu por ele? Ele pediu pelo Sr. Johnson? Ele pediu por outra pessoa? Isso fica a seu critério. No decorrer da história, eu coloquei na minha mente que ele havia pedido certa coisa. Mas você pode achar que ele pediu outra, né? Vai depender da sua leitura e de como você vai interpretar as coisas. Aí, gente, começa a pegar. Porque os dois estão muito debilitados. Os dois estão passando por tratamento, assim, agressivos.
Chega um momento da história que você percebe que um dos dois vai partir. E é nesse momento que, assim, a sua estrutura se abala muito. Por quê? Não vou dizer quem foi, não vou dar esse spoiler para vocês, porque eu acho que vale a pena vocês lerem e descobrir por vocês mesmos. Mas pensa comigo. Se for o Eric, gente, o Eric estava ali para dar uma lição, né, para ensinar ao Sr. Johnson o que é o amor de Deus, o que é o Deus verdadeiro. Então ele estava ali falando para o Sr. Johnson que ele tinha que confiar, que ele tinha que acreditar, que ele não podia desistir. Então, se é o Eric que morre, como vai ficar a cabeça do Sr. Johnson? Que viu a sua esposa morrer, apesar de pedir a Deus que, né, ela tivesse saúde novamente, apesar de clamar a Deus, ela acabou morrendo. E daí vê o Eric morrer. Então, se for o Eric, então como vai ficar o Sr. Johnson, que já é ateu, que não acredita em Deus, mas que está amolecendo? Agora, se é o contrário, se é o Sr. Johnson que vem a morrer, como vai ficar a cabecinha do Eric? Alguém que ali todas as noites ajoelhou no chão e falou para Deus para dar saúde, para ajudar o Sr. Johnson a sair daquela situação. Então eu te pergunto, qualquer um dos dois que perder essa luta contra essa doença, qualquer um dos dois vai fazer diferença na vida do outro. Qualquer um dos dois que perder, gente, vai fazer a gente sofrer. Porque para mim não importa qual dos dois seria, porque no momento que eu percebi ali que um dos dois não ia sobreviver, que um dos dois teria que partir para dar mais sentido a essa história, confesso que o meu coração parou. E eu fiquei me perguntando, qual dos dois será? E eu comecei a fazer esse questionamento. Se for o Eric, o que vai acontecer com o Sr. Johnson? Se for o Sr. Johnson, o que vai acontecer com o Eric? Porque os dois estão ali para ensinar e para aprender. Então, é um livro forte, é um livro que tem muitas narrativas, que tem muita coisa interessante para a gente estar ali analisando, para a gente estar ali debatendo. E o livro diz, né, a pergunta do livro é, por que os adultos choram? E essa pergunta é feita pelo Eric para todos os adultos que vêm ali, que é o próprio Sr. Johnson, que é a enfermeira Susan e também a enfermeira Rose, que ela tem ali uma amizade mais assim com os dois, que ela aparece na história, mas ela não faz tanta diferença, vamos dizer assim, para eles, tá? Ela tem um papel ali, mas não é o fundamental. E todos eles, quando ele pergunta por que os adultos choram, eles acabam se esquivando. Que isso é o que o autor fez. Ele deixou essa pergunta para que a gente responda, para que a gente analise e descubra por que os adultos choram. O que nós vamos pensar sobre isso? E essa pergunta vem à mente de Eric quando ele vê a sua mãe chorando, que é quando a sua mãe descobre o que seu pai anda aprontando. Então ela acaba indo no hospital, o seu marido foi ali primeiro, ele acaba saindo para encontrar, né, a razão do trabalhar tanto dele. E quando o filho fala, o papai esteve aqui, ele saiu lá fora, ela vai lá e ela pega ele com essa razão de trabalhar tanto. E ali ela retorna chorando. Quando ele vai entregar a bolsa que ela esqueceu no quarto, ele vê ela chorando, mas acaba sendo pego por uma das enfermeiras, né? Porque eles não podem sair do quarto. E quando ele retorna, ele começa esse questionamento. Por que os adultos choram? Gente, é um livro forte? É um livro forte. É um livro divertido? É, porque você ri muito com o Sr. Johnson e com o Eric. Mas vale super a pena ler, por mais que seja um livro que vai destroçar seu coração, que vai fazer você chorar muito, porque eu chorei de soluçar. Porque como eu entro muito de cabeça, para mim foi como se fosse um parente meu que estivesse morrendo. Então, prepare o coração, prepare os lencinhos e deixo aqui para vocês uma pergunta que eu acho que vale muito a pena e que tem muito a calhar com o livro. Na sua opinião, na sua visão, por que os adultos choram? Muito obrigada pela companhia, fiquem com Deus e até a próxima dica!